Oi, oi! Vamos de Astrocast especial previsão da semana, que vai aí do dia 14 ao dia 20 de setembro. Eu não acredito no acaso, então se você chegou nessa leitura aqui é porque tem uma mensagem aqui para você, então fica aqui para ouvir. Se você caiu de paraquedas aqui, é porque foi a sua força, a sua energia que atraiu esse vídeo. E aqui tem uma mensagem especial para você. Lembrando que essa é uma leitura coletiva de energias da semana e direcionamento, através dos astros e dos oráculos, que se encontram aqui em perfeito alinhamento. Se você chegou aqui, é porque Mercúrio, inclusive, que está regendo esse ciclo virginiano, veio trazer uma mensagem para você. Então fica aqui para escutar. Bom, essa semana aí a gente tem muitos movimentos, muitas conversas da Dona Lua, mas a gente tem também alguns movimentos e algumas transições importantes de energias dos planetas. A gente vai falar um pouquinho. Eu vou dar aqui um overview da nossa semana, trazendo os principais aspectos dos movimentos da Lua. Depois a gente vai abrir um pouquinho e vai abrir também as cartas que eu tirei para a nossa semana. Eu senti aqui de tirar duas, na verdade eu tirei uma, e aí eu pedi um direcionamento para ela. E aí saíram duas, bem especiais, inclusive. Vamos lá então para a nossa leitura? Bom, nessa semana a gente está aí dentro do ciclo virginiano, encerrando esse ciclo, que eu já adiantei para vocês, inclusive, que ele vai se repetir, né? A gente vai ter duas lunações virginianas. Semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso também. Essa dança que está acontecendo aí está se repetindo, na verdade, nos céus, nos oráculos, entre finalizações e novos começos. Tá? Então a gente está em um ciclo, sim, de finalização, mas a gente vai ter a oportunidade de rever esse ciclo. A gente vai ter a oportunidade de fechar as pontas soltas. Eu vejo como se o céu estivesse dando a oportunidade para a gente, de várias maneiras, tá? Da gente realmente finalizar bem fechadinho, cortar as pontas soltas, tratar de assuntos inacabados, porque a gente está aí nessa dança aí de finalizações e novos começos. Bom, então, nessa semana, como eu disse, nós estamos aí dentro da fase minguante. Essa lua vai começar a minguar oficialmente aí no domingo, dia 14, a partir das 7h30 da manhã, quando a Lua faz uma quadratura para o Sol. Isso vai acontecer ainda na energia geminiana, e mais tarde, no fim do dia, essa Lua entra na energia de Câncer. Fica lá na segunda, na terça, e na madrugada, de terça para 4, às 2h19 da manhã, essa Lua entra em Leão, trabalhando ainda energia de finalização. E a gente termina essa semana com a Lua entrando na energia de Virgem, que é onde, inclusive, ela vai começar mais um ciclo virginiano de Lua. Então, como eu disse, duas lunações em Virgem, duas luas novas em Virgem, neste ciclo. De aspectos planetários, nós teremos, inclusive na segunda-feira, nós não temos nenhum aspecto exato acontecendo nesse dia, inclusive isso indica que a Lua está fora de curso. Ela está em casa, está em Câncer, mas ela não conversa com ninguém, ela está lá quietinha. E isso pode, inclusive, indicar para a gente o momento da gente se recolher, da gente ficar quietinha, da gente conversar com as nossas emoções, com as coisas que a gente está, todos esses processos que a gente está passando, dar um tempo, silenciar, se escutar, escutar as nossas emoções. Tá? Cuidado aí também com esse dia, na segunda-feira, dia 15 de setembro, para situações inesperadas, porque a Lua fora de curso pode trazer esses movimentos para a gente também, então é bom a gente estar consciente. Na terça-feira, dia 16, a gente vai ter Vênus conversando em aspecto fluido, em sextil com Marte. Então, as nossas energias aí, masculina e feminina, vão conversar, vão se entender, vão se entrosar, vão ter uma possibilidade, uma abertura para que elas fluam aí em mais harmonia. Na quarta-feira, dia 17, a gente vai ter Mercúrio, que é um dos protagonistas tanto desse ciclo, porque é o ciclo virginiano, e Mercúrio rege Virgem, quanto dessa semana aí. Esse Mercúrio, que ainda está na casa dele, em Virgem, vai olhar de frente, em oposição, para Saturno, que está retrógrado aos 28 graus de Peixes. Então, eles vão se olhar de frente, eles vão se encarar. Antes desse Mercúrio sair de casa e partir para um novo ciclo, ele vai olhar o que é que Saturno está recolhendo, quais são as bagagens que a gente está revendo ali, que são realmente necessárias para a gente levar nessa nossa nova viagem, nesse nosso novo ciclo. Ele vai estar vendo o que vale a pena, o que não vale, e está, inclusive, ajudando a gente a fazer esse trabalho de fechar as pontas, para a gente não deixar pontas soltas para um novo ciclo.
Na quinta-feira, logo depois de ter essa conversa com Saturno, esse Mercúrio vai entrar no signo de Libra. Isso vai fazer uma configuração bem interessante para a nossa nova lunação, que vai acontecer inclusive através de um eclipse. Tá? Na própria quinta-feira, logo depois que esse Mercúrio entra em Libra, ele faz uma oposição para Netuno, que está retrógrado ali em Áries, logo no primeiro grau. Né? Então, ele também olha de frente para o que esse Netuno vem resgatando do que é importante para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso propósito, para a nossa missão. Ele vai olhar de frente para encontrar caminhos, porque Mercúrio, ele traz caminhos, traz possibilidades. Na sexta-feira, dia 19, esse Mercúrio também vai fazer aspectos para os outros planetas que estão retrógrados, mas agora, nessa sexta-feira, são aspectos fluidos. Ele vai conversar tanto com Urano, que está retrógrado em Gêmeos, quanto com Plutão, que está retrógrado em Aquário. E todos esses planetas vão estar em signos de ar. Então, aqui podem fluir ideias, podem fluir conversas, podem fluir pensamentos, podem chegar possibilidades de estudar, de conhecer, né? As portas se abrem para a gente resgatar essas porções. Todos esses aspectos, na verdade, estão ajudando a gente a costurar essas pontas soltas. O céu, eu vejo como ele dando essa grande oportunidade de a gente começar um novo ciclo do ano que vem realmente leve, realmente livre, soltando amarras, soltando situações, é, fechando ciclos, revendo situações da nossa vida de muito tempo. Eu tenho convidado vocês aqui a fazer essa revisão de 9 anos para trás, o que estava acontecendo lá, para você encerrar, para você começar um novo ciclo. Na própria sexta-feira, a gente vai ter mais um movimento que vai ter um papel importante nesse nosso novo ciclo lunar que vai acontecer na semana que vem, junto do eclipse, que é tanto a Lua entrando em Virgem, logo depois, alguns minutinhos depois, seguida de Vênus. Vênus vai entrar em Virgem para receber essa lunação, para receber esse eclipse. E no sábado, logo depois de entrar nessa energia virginiana, essa Vênus vai fazer um aspecto tenso, uma quadratura para Urano, que está lá em Gêmeos. E essa aí é o overview da nossa semana. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de como essas energias aí podem impactar, podem trazer possibilidades para a gente nessa semana. Cartas da semana, a gente tem aqui 2 arcanos. Eu tirei essa daqui, que é a carta da semana, e mais um para dar uma direção para a gente. E saiu aqui um as de paus. Essa carta aqui saiu recentemente na nossa leitura no AstroCast, não me lembro de que dia, mas trazendo aí justamente aquela dança que eu falei para vocês, né, que a gente está tendo entre as finalizações e os novos começos. A gente está num ciclo, numa semana de lua minguante, que pede finalização, mas o arcano, o oráculo, o tarô traz aqui para gente que é também uma semana de novos começos, porque a carta do As traz energia 1, ela traz toda a potência do elemento, e ela vem trazer aqui a potência do fogo para a gente. Inclusive, essa fase de lunação, a fase minguante, ela é sim uma fase de finalização, de cortar as arestas, de aparar as situações, ou de realmente arrancar ali aquelas ervas daninhas para preparar o solo para um novo plantio na lua nova. Mas é uma lua também que tem a potência de trabalhar a nossa intuição. Por quê? Quando a lua começa a minguar, ela começa a perder a luz. Então, a luz de fora, ela começa a se apagar, ela começa a minguar, ela começa a diminuir. E para a gente poder enxergar as coisas, a gente precisa acender a nossa luz interna, que é a nossa intuição, que são os downloads, as percepções, a sabedoria interna que a gente pode acessar durante esse período. Então, se não tem luz lá fora, não tem luz no céu, essa luz está pouca, não está me permitindo enxergar direito, eu vou acessar a minha luz interna, vou ativar aqui meu terceiro olho, meu coronário, vou ativar esses chakras superiores aqui, para inclusive abrir a possibilidade de eu receber informações. Então, é uma semana onde a gente vai trabalhar aí as nossas intuições, onde, tá vendo aqui esse desenho que essa carta tem? Que é como se fosse uma renda, né, os tecidos da vida, as tramas da vida sendo feitas aqui. E todos esses aspectos, essas danças entre começos e finalizações, vai poder ajudar a gente a enxergar esses aspectos. Quais as tramas, aonde às vezes a nossa energia está aqui contendo energia, está segurando, pode estar travado,
mostrando aqui onde as coisas muitas vezes se conectam, se costuram. É uma semana de desenvolver aí essa porção da conexão espiritual, trazer essa luz para o lado de dentro. Inclusive, se você estuda, se você está aí desenvolvendo suas ferramentas mediúnicas, suas ferramentas multidimensionais, é uma semana incrível para você focar neste trabalho da intuição, nesse trabalho do fogo, trabalhar a nossa vontade de fazer isso acontecer, a nossa vontade de enxergar essas tramas. E aí, para complementar essa energia, eu pedi mais uma carta. E veio, gente, eu achei isso bem sincrônico. Veio mais um as. Dessa vez, o as de espadas, que traz a energia do ar, que é a energia justamente que alimenta o fogo. Né? E isso vindo como direção, eu achei muito interessante, inclusive a ordem das cartas, né? Porque veio primeiro o fogo. Geralmente o que a gente faz é a gente tem a ideia, recebe a intuição, mas aí a gente vai para a mente, a gente vai, tá, mas como que eu vou fazer isso? De que jeito? De que forma? A gente começa a circular aquela ideia na nossa mente para ver possibilidades, calcular como que eu vou fazer, de que jeito, como que eu vou conseguir os recursos. Só que essa carta vem primeiro. E o fogo representa também a ação. Então, a gente vai receber essas intuições aqui e eles estão pedindo para a gente agir antes de ficar pensando, elaborando como que eu vou fazer, que caminhos que eu vou tomar, de que forma que eu vou fazer isso acontecer. Não, recebe e faz. Pega a tocha do fogo e caminha com ela. Inclusive, eu achei muito interessante, porque antes de eu sentar aqui para fazer essa leitura, me veio uma intuição, inclusive, muito forte, de eu fazer uma defumação. Aí eu confirmei, saiu nas cartas, eu fui lá e fiz. E eu estou também, recebi também nessa semana, mais uma intuição muito forte, uma vontade, às vezes a nossa intuição, as comunicações que chegam da nossa espiritualidade, dos nossos mentores, do nosso eu superior, vem através de uma vontade que vem ali na nossa alma. Ah, eu quero fazer, eu preciso fazer isso. E essa semana veio uma vontade de eu fazer incensos. E aí eu simplesmente fui, peguei, fiz um teste com ervas que eu já tinha em casa e eu fiz, simplesmente fiz. E aí ontem, inclusive, fui, peguei mais ervas, fui até a feira, comprei mais ervas e passei o dia fazendo esses incensos. Vou confessar para vocês uma coisa, eu sou muito mental, eu tenho muito ar no meu mapa. Só que esse ano eu, inclusive, estou trabalhando mais a energia do fogo, eu tenho percebido isso. A Estela de antes ia ficar, tá, mas como é que eu faço incenso? Eu ia procurar o quê? Um curso de como fazer incensos. Mas dessa vez não, eu simplesmente peguei e fiz. Fui lá e fiz, eu arrisquei. O fogo também traz essa energia do arriscar fazer coisas diferentes, arriscar fazer coisas novas. E eu fui lá e fiz. E aí, hoje eu senti de acender esse incenso e fazer essa defumação. Então eu fiz. Inclusive, essa dança aqui do fogo e do ar também veio simbolizada através dessa queima do incenso. Por quê? A gente usa a energia do fogo para acender o incenso. E ali tem as ervas que traz o elemento terra também. Só que esse incenso de bastão de ervas que eu fiz, ele é um incenso diferente, não é comum como esses de vareta que a gente está acostumado, ou mesmo esse aqui de tablete que a gente acende e ele continua queimando, né? Ele fica que tem a capacidade de ficar quietinho e queimar inteiro. Não, esse incenso de bastão, se você deixar ele parado, ele apaga. Inclusive, essa carta aqui traz a chama inicial, que é a explosão, o fogo inicial. Só que se você não alimenta isso com o ar, essa chama realmente se apaga. Para manter esse incenso aceso, a gente precisa movimentar. E esse movimento gera o quê? Energia do ar, que alimenta o fogo e mantém o incenso aceso. E aí eu consigo fazer a defumação na minha casa inteira. Então, a dança aqui do ar e do fogo, para manter essa chama acesa, a gente precisa realmente da energia do ar. Só que aqui a gente também precisa tomar cuidado, porque se eu jogar ar demais no meu fogo, ele se apaga. Então é um equilíbrio, né? Da mesma forma que eles se alimentam, eles também podem se extinguir. E isso significa o quê? Que se eu for lá e só agir e não pensar, esse fogo não se sustenta. Mas, se eu tiver a ideia e só pensar, esse fogo se apaga. Então,
Essa semana está convidando a gente a abrir espaço para as intuições, para a ação principalmente, porque querendo ou não, a gente está dentro de um ciclo virginiano e a gente tem aqui a ação da terra, trazer para a concretude. Como é fazer o que você quer fazer? Como é, por exemplo, fazer um incenso? Antes até de eu me comprometer, de repente vem essa vontade, tá? Eu quero fazer uma coisa nova, vou fazer incensos, como esse exemplo que eu dei aqui para vocês. E aí você faz e você descobre que você não gosta muito de fazer aquilo, que você não se vê fazendo aquilo. E aí, se você foi direto para cá, aí você já comprou curso, já gastou dinheiro, e você nem sabe como esse fogo fica dentro de você. Se é só um fogo de palha, se é só uma vontade que deu e passou, ou se é algo que você pode sustentar, algo que faz aqui uma conexão com a sua alma, que faz parte do seu tecido, que faz parte da sua história. Você pode construir um novo negócio, por exemplo, você pode mudar de profissão, você pode passar a vender incensos, isso pode de repente dar muito certo para você. E isso veio, chegou a partir de uma vontade, de uma intuição, de uma inspiração, mas eu preciso saber antes como eu me sinto fazendo isso. E aí sim, se eu me sentir conectada com aquilo, se aquilo ativar meu fogo, aí eu vou aqui, eu posso investir de repente em estudar mais e me aprofundar sobre os incensos, sobre as ervas, sobre os diversos tipos de incenso que tem, como que eu posso produzir. E aí sim, isso tem a chance de se consolidar em algo novo. Essa semana a gente pode, inclusive, ser convidado a fazer coisas novas na nossa vida, a arriscar. E de repente, quando eu dou esse primeiro passo dentro desse mundo novo, dessa nova oportunidade, pode ser que eu descubra o meu caminho ali, um caminho, uma possibilidade que antes eu ainda não conseguia ver, que antes eu ainda não conseguia enxergar, que eu nem concebia na minha mente, mas que a partir desse ponto passa a ser uma possibilidade, passa a ser um caminho provável para mim. Mas pode ser, como eu disse, que eu experimente e não goste. E tá tudo bem, porque eu descobri algo que não faz parte do meu caminho. E isso já é muito importante. Essas cartas aqui também conversam com o aspecto que vai acontecer ali na terça-feira, entre Vênus e Marte, esse sextil. Vênus, que ainda está na energia leonina, que inclusive é uma energia de fogo, vai conversar com Marte, que está em Libra, que é uma energia de ar. Eles realmente vão conversar assim como essas cartas estão conversando aqui com a gente, onde os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa verdade, o nosso valor pessoal que a gente está descobrindo e as coisas que não são verdade estão aqui, ó, queimando. Só vai resistir, só vai continuar aqui o que é verdade para mim, para minha alma, para o meu coração. É isso que Vênus está trabalhando lá em Leão. E eles vão conversar. Essa Vênus vai encontrar maneiras de como trazer essa verdade, essa expressão, esses valores para a prática, porque Marte fala da ação. Só que aqui a ação está no ar. E como isso pode reverberar na nossa vida? Essas chances que a gente está tendo, essas novas oportunidades aqui, podem vir através de conversas, através de contatos com pessoas. Eu estou tendo a oportunidade de expressar o meu valor para o outro também. Mas para eu expressar para o outro, eu preciso ter isso muito certo dentro de mim. Isso pode também trazer possibilidades de parcerias. Às vezes você está aí apaixonado por algo novo da sua vida e você está honrando isso, você está expressando, você está mostrando através da energia do fogo aqui. E de repente você encontra alguém no seu caminho que tem os recursos, que tem os meios, que tem as possibilidades de fazer isso acontecer. Porque às vezes a gente fica preso nisso. Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, mas aí a gente vem para a mente. Mas eu não tenho como fazer isso acontecer, não tenho recurso, não tenho dinheiro, né? A gente vem aqui para essa mente e fica rodando essa ideia aqui. Só que se a gente se abre, se a gente realmente compra essa nossa vontade, banca ela e começa a frequenciar com essa vontade, aí os caminhos se abrem, as possibilidades chegam. A gente às vezes fica muito fechado porque a gente cria um plano. Isso conversa muito com a energia de Virgem, né? Porque quando a gente vai falar da primeira energia da Terra, a gente está falando ali da Terra cardinal, que inicia o movimento da Terra, é a energia de Capricórnio, ela se planeja, coloca datas, coloca tudo em detalhes ali. É uma estrutura rígida. Eu criei ali uma ideia, um projeto, um plano, e eu preciso que aquilo aconteça daquele jeito. Só que aí, a hora que a gente vai plantar a semente ali em Touro, essa semente de repente começa a ter
outros tipos de necessidade. De repente, eu percebo que o meu solo está faltando algum tipo de nutriente. E aí eu vou precisar adaptar, eu vou precisar sair daquele meu plano. A forma como eu planejei para aquilo acontecer nem sempre vai de encontro com o que acontece de verdade. E aí vem a terra mutável, que é virgem, que vai trabalhando com o que tem. Tá, então a realidade que eu tenho aqui é um solo que está pobre em nutrientes. Então eu vou lá, pego mais nutrientes e coloco no solo. Isso não estava previsto. Isso não estava nos meus planos rígidos capricornianos, mas foi o que a vida me entregou, foi o que eu encontrei no meu caminho. Então eu vou me adaptando e trabalhando com o que tem. Faz sentido? Essa carta aqui também conversa ali com a energia da Lua na quarta-feira, entrando no signo de Leão. Ela vai trabalhar mais uma vez, despertar esse nosso fogo da intuição, esse nosso fogo interno, a nossa capacidade de sustentar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. E olha só como essas cartas também vêm complementar e direcionar os outros aspectos, como esse próprio Mercúrio em oposição, encarando, olhando de frente para Saturno, como eu disse, né, as estruturas rígidas que muitas vezes a gente construiu, essas estruturas estão dentro de um signo de água, de um signo que está dissolvendo essas coisas que não funcionam. Inclusive, essas tramas que já estão feitas, os padrões que a gente vem repetindo, que já não conversam com essa nova ideia, com essa nova fase, com essas novas possibilidades. Então, Mercúrio, ele traz caminhos, inclusive caminhos neuronais, que tem tudo a ver com essa carta aqui da nossa mente, os caminhos que a nossa mente percorre. Só que, se a gente está travado em uma estrutura fixa, em uma estrutura rígida, nos mesmos padrões, nas mesmas repetições, a gente não consegue atravessar para o novo. Se a gente não traz a energia da adaptabilidade, da flexibilidade da Terra aqui em Virgem, que inclusive também representa o fruto, a gente vai ficar preso em estruturas antigas, em estruturas obsoletas. E a gente pode inclusive se perder dentro disso, porque Saturno está retrógrado dentro de Peixes, que é o próprio mar, é o mar do nosso inconsciente, é o mar das nossas emoções. Então, esse aspecto vai encarar, tá, aquilo que eu planejei e a realidade que eu tenho. Né? Quais são os caminhos, quais são as possibilidades, o que eu vou precisar ajustar para fazer isso acontecer. Então, essa semana pode, inclusive, trazer ajustes que vão trazer finalizações para a gente. Na quinta-feira, esse Mercúrio logo entra numa energia de ar, numa energia libriana. E aqui é onde a gente pode, inclusive, ter isso aqui ativado. A gente pode ter contatos, a gente pode encontrar pessoas que vão nos ajudar. Inclusive, esses contatos e essas pessoas podem não necessariamente ser pessoas em si, mas pode ser, como eu disse, quem está trabalhando ali energia de ferramentas multidimensionais tem a potencialidade de conversar aqui com seus mentores, com sua galera, receber informações, receber downloads, receber essas sementes de possibilidade que a gente vai poder plantar. Então fiquem atentos aí, muito atentos essa semana à intuição de vocês, aquela vozinha que fala no fundo da cabeça, ali na nossa orelha, mas não aquela voz da dúvida, aquela voz da insegurança, aquela voz que põe a gente para baixo. Não, é a voz que traz ideias que acendem o nosso fogo, aquela voz que inspira, aquelas falas que trazem justamente possibilidades que a gente nunca tinha pensado antes. Estejam aí com o celular de vocês a postos para anotar inspirações, ideias que chegam, até porque essas ideias que vêm do etéreo, muitas vezes elas são que nem, elas são feitas do mesmo material do sonho, que é o éter ali, né? E o éter, ele evapora, ele é muito volátil. Então, o fogo pode apagar, inclusive, esse éter. Então, é assim como um sonho. A gente acorda lembrando do sonho. Aí passa um tempinho ali que eu comecei a me movimentar, comecei a despertar e trazer a energia do fogo para o meu corpo. Muitas vezes, a memória desse sonho, às vezes, vai embora. Então, anotem as ideias que vocês têm, os insights, para vocês não perderem, para depois vocês darem uma olhada no que veio. Na hora, às vezes não faz tanto sentido assim. Às vezes, igual a ideia do incenso, às vezes, sei lá, fica vindo uma erva na sua mente, você não sabe para que é aquilo. Anota, confia, faz a ação. Não fica aqui pensando, questionando por quê, como que eu vou usar essa erva, para quê, o que que é. Não, vai lá e anota. Às vezes a sua ação vai ser essa, anotar.
Aí daqui a pouco vem a imagem de outra erva, ou um cheiro de incenso, aí você vai lá e anota. Aí você vai olhar lá que você já tinha anotado uma erva, e essas ideias se combinam. Quem sabe um incenso dessa erva, entendeu? Às vezes as coisas vêm de maneira sutil, nem sempre o negócio vem pronto. Às vezes ele vem em partes, em camadas, só que o nosso trabalho é justamente ir coletando essas camadas para então formar essa teia. Às vezes eles vêm aqui, ó, essas sementinhas, e a gente é que vai fazer essa junção dessas ideias, dessas sementes, dessas partes, que inclusive conversa muito com a energia de Virgem, né? Vem um tijolinho, daqui a pouco vem outro, e aí você consegue conectar os dois. Até porque esse Mercúrio também vai encarar Netuno, que está retrógrado em Áries. Está lá resgatando o nosso propósito, o nosso fogo primordial. Lembra que eu falei de Prometeu? Ele está trazendo o fogo para a nossa mão, o fogo dos deuses, e trazendo aqui para a mão de cada um de nós. Só que vai caber a nós pegar esse fogo e fazer algo com isso. E é justamente, às vezes, o trabalho de ir coletando as sementinhas, um pouquinho de cada vez, um pedacinho de cada vez. E quando a gente vê, tem algo grande ali para ser construído, que está sendo entregue em partes, em porções para nós. Esse Mercúrio, na sexta-feira, também vai conversar. Agora todo mundo aqui na galera de ar, né? Vai conversar com Urano. E Urano, ele está em movimento retrógrado. Ele já foi ver lá na frente os caminhos, as possibilidades. Ele voltou aqui para contar para a gente. E aqui tem muitas escolas astrológicas que consideram Urano como a oitava superior de Mercúrio. Então eles se conversam aqui não só por elemento, mas eles se conversam também por frequência. Então a mente superior está aqui conversando com a nossa mente inferior, com a nossa mente do dia a dia, que raciocina, que pensa, que tenta encontrar caminhos, está conversando com a nossa mente superior. E essa conversa que acontece aqui, a gente está baixando, fazendo downloads de novas ideias, de novas possibilidades, para a gente fazer o quê? Aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, para mudar a maneira da nossa mente funcionar, para mudar os nossos padrões. E a gente faz isso como? Agindo. Nada acontece sem ação. É o signo inicial, é Áries, é o fogo, é aquilo que inicia, é um movimento. Eu não consigo fazer nada sem um movimento. Então, essa semana vai pedir que a gente se movimente, inclusive, para poder fazer essa engrenagem girar. Né? Eu preciso me movimentar, não basta eu receber a ideia, eu receber a inspiração, eu receber a oportunidade e eu não fazer nada com isso, ou deixar isso se perder nos caminhos da minha mente, encontrando possibilidades. Não, o Urano já foi lá, ele já sabe como isso vai acontecer. A gente às vezes também precisa confiar na sabedoria da vida, confiar na nossa intuição, confiar que se uma peça chegou, a outra vai chegar também. Esse Mercúrio também vai conversar com Plutão, que está retrógrado lá em Aquário, que ele já está ali vasculhando, ele foi o primeiro desses planetas a retrogradar, ele já está ali ó, faz tempo, e eu que sou aquariana estou sentindo esse Plutão vasculhando o meu porão para ver, né, o meu subconsciente, ele está ali olhando tudo o que tem ali, o que pode ser aproveitado, o que precisa ser descartado, os padrões de pensamento que eu criei. E ele vai conversar depois de ter conversado com Urano. Então, eu estou aqui trazendo novos padrões, novas possibilidades, inclusive, de fazer novas conexões neuronais, de criar novos hábitos, porque, querendo ou não, a gente está ainda em um ciclo virginiano, que fala de hábito, de rotina, de saúde. E ele é o regente, Mercúrio é o regente desse ciclo. Então ele está ali vendo possibilidades, porque lembra que a gente vai ter 2 lunações em Virgem? Então a gente vai ter mais uma chance. E o que é isso também? Esse universo dizendo isso tem tudo a ver com esses padrões que eu falei de Mercúrio e Vênus, porque um vai estar na casa do outro. Da gente trazer aí o equilíbrio, a paz, a beleza, a harmonia, a gente trazer esse arquétipo libriano para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, para a nossa rotina. Porque enquanto Mercúrio, que vai ser mais uma vez o regente dessa alunação, já entrou na casa de Libra, Vênus, que é regente de Libra, vai entrar aqui na própria sexta-feira na energia virginiana. Então, eles estão ali no que a gente chama de recepção mútua. Um está na casa do outro. Ou seja, mesmo que a gente tenha um novo ciclo, uma nova alunação na energia de Virgem, ela vai passar pelo filtro de Libra. Depois vai devolver para Virgem. E aí fica nesse bate-bola.
tá? Um devolve para o outro. Como que eu consigo equilibrar a minha vida? É na rotina, é no dia a dia, é cuidando do meu corpo, é cuidando da minha saúde, é buscando equilibrar os meus sentimentos, aquilo que eu falo com aquilo que eu faço, é buscar equilibrar a minha balança no meu dia a dia, no meu cotidiano, nas pequenas coisas que eu faço, que vão construir esse novo, essa nova possibilidade, esse novo caminho que o ano 1 está apontando aí pra gente. E, inclusive, logo depois de entrar na energia virginiana, essa Vênus vai conversar também com Urano, que está lá retrógrado em Gêmeos, e já conversou com Mercúrio, para trazer essas ideias de valor. Ele já foi ver o que tem adiante para a gente. Agora ele vai agregar isso para o nosso valor, vai agregar isso para os nossos valores, vai trazer valores superiores, valores da mente superior, para eu aplicar no meu dia a dia, como algo que é importante para mim, para eu sustentar o meu movimento. Porque é assim que a gente consegue sustentar o nosso movimento, sabendo o que eu quero, sabendo o que é importante para mim. Isso acaba tornando as nossas escolhas, que vai ser a temática do próximo ciclo, que é Libra, né? Uma das temáticas. Quando eu tenho valores bem definidos, as minhas escolhas, elas ficam nem sempre mais fáceis, mas pelo menos elas ficam mais claras, mais óbvias para mim. Tá? Nem sempre é fácil a gente agir a partir daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente valoriza, porque muitas vezes isso significa abrir mão de coisas que a gente já valorizou. Mas, se a gente sabe o que é importante, o que a gente quer, a gente consegue fazer um movimento, fazer a ação. Então, essa semana aí vai trazer essa dança entre os fins e os novos começos. Ela traz aí, para quem está procurando mais maneiras de ganhar dinheiro, para quem está procurando um emprego, de repente, na área financeira, novas possibilidades podem surgir da onde você não estava nem esperando. Tá? Então fique atento, a gente precisa estar presente para observar as oportunidades e as possibilidades, porque às vezes as coisas chegam, como eu disse, chegam de maneira sutil, vão vir informações do alto, de repente pode vir através de uma vontade de você ir fazer uma caminhada, e aí nessa caminhada você encontra alguém que tem uma possibilidade de emprego para você. Então, ouça a sua intuição nessa semana, tá bom? A sua oportunidade de coisa nova para sua vida, daquilo que você quer, pode vir aí através da sua intuição. Às vezes é uma sugestão que alguém faz. Ah, por que você não faz isso? E aquilo, você sente que aquela informação chega de maneira diferente. Nem sempre a gente vai estar aberto ali para receber as intuições, mas o recado vai ser entregue. Mercúrio está regendo esse ciclo. E Mercúrio é o próprio Hermes, que faz essa conexão céu e terra. Ele é o mensageiro e ele vem trazer mensagens. Então, se não chegar direto para a gente, chega através de outra pessoa, porque a gente já está aí também com o ciclo de Libra batendo na nossa porta. Então, fiquem atentos. Se você também está procurando aí um amor, saiba que, da mesma forma, pode surgir oportunidades e pessoas aqui no seu caminho, tá? A energia do fogo está aqui ativa, tá? Mas não fica pensando demais também, tá? E às vezes essa pessoa vai chegar da mesma forma. Você vai sentir vontade de ir num lugar tomar um café. E aí, de repente, lá você conhece uma pessoa. Ou você conhece uma pessoa que às vezes não é ela. Às vezes você vai conhecer alguém e essa pessoa é que conhece a outra pessoa e vai te apresentar em um momento oportuno, mais para frente. Mas de qualquer forma, se abra para as possibilidades, se abra para os convites que a vida te fizer, principalmente nessa semana, tá bom, gente? É lógico que a gente vai observar aí esse convite. Qual é o teor, qual é o conteúdo, mas aceite os convites da vida, principalmente aqueles que a sua intuição, seu coração pedir para você aceitar, aqueles que chegarem, eles tocam diferente a gente. Então, estejam atentos também para perceber como esses convites chegam para você. Para quem está aí também com questões de saúde, questões físicas, pode ser que situações também cheguem, novas oportunidades de cura, de tratamento, cura, inclusive, transmutação espiritual. De repente, você fazer uma terapia, algo de novo que você nunca tenha feito antes, pode trazer aí um bem-estar, pelo menos um alívio dos seus sintomas. Então também esteja aberto a tipos de procedimentos e tratamentos que você nunca testou antes, tá? Porque essas coisas que chegam como novas para a gente carregam um potencial enorme, e é isso que essas cartas vêm trazer para a gente durante essa semana. Bom,
É isso que eu tenho de leitura para essa nossa semana astral. Eu desejo que a gente possa pegar essa chama, esse fogo e aproveitar isso da melhor maneira possível para trazer novos caminhos. Desejo isso para cada um de vocês. Se você chegou até aqui nessa leitura, comenta aqui fogo para ativar a energia do fogo na sua vida, essa energia aqui do As de Paus que veio pra gente. Lembra de deixar o seu like aqui no vídeo para apoiar o nosso canal, esse movimento que está iniciando, que está crescendo. E se a sua energia combina com a minha, se inscreve no nosso canal para aproveitar as próximas leituras. Nós estamos iniciando, então tem muita coisa para acontecer, muita coisa para chegar. Tá? Ótima semana para nós e um beijo!